Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoal, coloquem muito atenção neste vídeo. A gente vai passar algumas atualizações para vocês vindas do Tribunal de Justiça daqui do estado do Rio de Janeiro. A gente vai passar para vocês o que tem de concreto no tocante à venda aí da Vasco SAF. Muitas pessoas mentindo com relação a essa situação da Crefisa no Vasco da Gama. Muitas pessoas mentindo, entre elas jornalistas quantificando valor, colocando de forma irresponsável informações que não condiz com a realidade. Nesta manhã, a gente também teve notícias vindas lá do Palmeiras. A gente vai explicar aqui também, por conta dessa situação da Crefisa. E, obviamente, a gente vai falar sobre Vasco da Gama e Fortaleza. Amanhã o Vasco faz o jogo de volta na Copa do Brasil, finaliza sua preparação hoje aí. O Álvaro Pacheco, né, vai conhecer o elenco hoje. A gente vai falar sobre a situação de dinheiro aí, porque hoje vence um mês de imagem de jogador e tem gente lacrando aí. E a gente vai falar aqui sobre a situação do Felipe Coutinho, para a gente esclarecer algumas coisas que a gente falou aqui ontem. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal para que a gente possa cobrar, certo? Essa turma aí que destruiu o Vasco da Gama. Por favor, deixa eu representar vocês aí. Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco finaliza a sua preparação hoje, né? O Paiva permanecerá no comando técnico do Vasco da Gama, pois o Álvaro Pacheco, que chegou ontem, não foi inscrito no boletim informativo da CBF, o BID, mas é aquela situação. O clima entre os jogadores é sim de preocupação, de muita preocupação. Inclusive, a gente tem um salário de imagem vencendo hoje, certo? E nesse momento aí, os atletas do Vasco da Gama estão muito apreensivos por conta dessa situação que está acontecendo aqui no clube, por conta da 777 Partners, certo? O Pedrinho espera receber nesta semana, certo? Espera receber esta semana um adiantamento da Betfair na casa aí de 6 milhões de reais para poder começar a quitar essa situação. Perfeito? Então, o seguinte, havia também um acordo aí da 777 Partners aqui com o associativo para adiantar 5 milhões neste mês de maio, perfeito? Para adiantar 5 milhões. A 777 já disse que não vai colocar esse dinheiro aqui no Vasco da Gama enquanto ela não tiver o controle acionário de volta. Então, só para passar essa questão para vocês, tá? Só um explicativo com relação a essa situação do Felipe Coutinho, tá? O que que a gente tem de concreto? É que o Aston Villa aceitou liberar o jogador para vir jogar aqui no Brasil, para vir jogar no Vasco. O Vasco está para fazer um pré-contrato com o Felipe Coutinho, tá? Um contrato ali
cujo qual seria até dezembro com uma opção de compra, tá? Para deixar isso muito claro para vocês. Agora vamos aqui para a situação que mais interessa. Tem muita gente mentindo para você, torcedor do Vasco. Hoje já vi informação do Fábio Azevedo, desencontrada, mentirosa. Já vi informação aí desse Eduardo Ferrari, informação mentirosa. Eu quero que você marque o dia de hoje, dia 20/5, para você poder me cobrar. E se não acontecer desse jeito, você depois me cancela. Não haverá venda nem por parte do Pedrinho, nem por parte da 777 Partners, antes que se tenha uma decisão aqui nos tribunais de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem uma liminar. Qualquer negócio que seja feito, tanto pela 777 quanto pelo Pedrinho, haverá um risco muito grande judicial. Porque é o seguinte, se essa liminar cai, tudo que estão dizendo aí muda, porque a 777 retoma a situação aí do controle acionário. Se essa liminar permanecer, eu posso afirmar aqui categoricamente que o Pedrinho não tem pressa para vender essa situação. Eu estou falando isso aqui porque, para o Pedrinho, é muito melhor esperar até setembro. Porque é o seguinte, a 777 Partners, ela continua com todas as obrigações dela na ativa com relação a esse contrato. Inclusive, ela tem que colocar aqui esses 270 milhões em setembro. Se ela não colocar esses 270 milhões, o Vasco, por um valor simbólico, recupera todas as ações da 777 Partes. Parece aí que é R$ 1 milhão, o Vasco recupera tudo da 777, tá? Então, pro Pedrinho, é muito mais vantagem você negociar 70% ele, para poder entrar dinheiro aqui no clube, do que ele deixar a 777 vender. Sobre essa situação aqui, ainda, da Justiça do Rio de Janeiro, a informação que a gente tem para vocês de momento é a seguinte: a 777, no dia 20 de maio, às 10h40 da manhã, ainda não impetrou o recurso dela para ter o efeito suspensivo para essa liminar cair. Nós ainda não temos recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso está chamando muito a atenção. Tem gente que, de forma assodada, está colocando venda para o Vasco da Gama, tá? Quer vender, mas não explica o que está acontecendo. Sobre essa situação da Crefisa, o que houve foi uma consulta do senhor Lamáquia à 777 Park. Ele passou um número à 777 e já disse nos Estados Unidos que vai vender. Porém, não tem nada fechado com o senhor Lamáquia. O Vasco tem situações a resolver no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco tem situações para resolver com a 777, que deve dinheiro para a SAF, tá? Deve dinheiro para a SAF. E o seu Lamáquia tem situações para resolver com o Palmeiras, tá? Porque enquanto o seu Lamáquia não abrir mão do cargo de conselheiro dele
lá no Palmeiras, ele integra o conselho deliberativo do Palmeiras, que é um conselho que toma decisões. Ele não pode, por lei, só que eles mentem para vocês para vender e ganhar like. Ele não pode, seu Lamáquia, comprar SAF do Vasco da Gama, tá? Ele não pode, porque a lei da SAF não permite uma pessoa que tenha uma cadeira no conselho deliberativo que toma decisões de um clube, seja comprador de SAF de outro. O Lamáquia, ele tem que resolver essa situação primeiro no Palmeiras, e o pessoal está cobrando o Lamáquia. Hoje eu já vi mentira, gente mentirosa, falando que a Leila está para sair do Palmeiras. A Leila vai tentar uma reeleição no Palmeiras, tá? Ela, Leila, é favoritaça para ganhar essa eleição no Palmeiras, tá? A gente tem que passar a informação certa para o torcedor, tá? E ela não tem interesse de deixar o Palmeiras agora. Então, eu estou passando tudo para vocês, tá? O Pedrinho está armando o bote, para que o associativo tenha os 70% dessa SAF de graça, para ele negociar, até porque o pessoal que está por detrás disso aí, tem muito conselheiro que está querendo comissão. Se a 777 não botar essa situação até setembro, o Vasco recupera de graça. Aqui no Rio, vou explicar mais uma vez, se essa liminar ela permanecer, o julgamento do mérito vai cair numa Câmara Civil para ser julgado lá por volta de agosto. A 777 ela vai ter que sentar e negociar com o Vasco se ela não quiser pagar esses 270 milhões de aporte, certo? Então, estou explicando tudo, tudo, tudo. O resto é conversa fiada, porque o Fábio Azevedo já falou que é 1 bilhão, vai cair no mesmo erro de fazer isso de forma sodada. O outro falou que é 550. Gente, tem a proposta na mesa, a situação está sub júdice e essa é a situação. Agora, eu vou cobrar aqui, o seu Pedrinho, o seguinte: o seu Jorge Salgado e todas essas pessoas que destruíram o Vasco têm que responder criminalmente. Não entendi ainda porque que o Pedrinho não caçou os títulos de sócio desses camaradas. Outra coisa que eu não entendi, por que o seu Lúcio Barbosa continua sendo CEO do Vasco? Se é para fazer limpeza, que faça limpeza direito. Estou explicando, de repente a notícia que eu estou dando aqui não é satisfatória para vocês, mas essa é a verdade. Perfeito? Pela lei, essa é a verdade. Aqui não tem achismo, não tem fofoca. Tem o que reza a lei vigente no país. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.